Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês, meus irmãos do coração. Eu agradeço aí todo o carinho de vocês. Eu era para ter lançado o vídeo ontem à noite. Eu peço desculpas que eu não estou muito bem, né? Poucas pessoas que sabem, né? Eu sou transplantado renal. E de vez em quando a gente tem assim uma quedazinha assim na qualidade, né, da saúde. E esses dias eu não ando muito bem. Então, ontem eu estava muito indisposto, com muito sacrifício consegui fazer um vídeo, mas eu não ando muito bem, tá? Eu peço inclusive as orações dos irmãos, porque passei muito mal essa noite, né? Passei muito mal, mas Deus me deu vitória, pelo amanhecer levantei, né? Consegui ainda tomar um café, porque até o apetite estou perdendo. Mas não é nada da doença lá do dragão não, viu? É que de vez em quando isso acontece mesmo. Quem é transplantado sabe disso, né? A gente de vez em quando tem uma quedazinha na saúde aí, mas faz parte, né? Já estou até acostumado com isso. Mas dessa vez, sabe, muita indisposição, o estômago ruim, a cabeça um pouco atordoada e melhorei, mas ainda não estou 100%. Então peço desculpa por não ter lançado o vídeo ontem. Então estou fazendo o vídeo agora, tá bom? Estou inclusive forçando menos. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, tá bom? Eu quero falar para vocês aqui sobre os 10 principais sinais proféticos do final dos dias e que estão acontecendo em 2020. Só para vocês terem atenção. Sempre falo, pessoal, presta atenção no que está acontecendo. Jesus falou, né? Eu sempre lembro dessa passagem porque ele falou: olha para os ramos da figueira. O que significa o ramo das figueiras? Porque está falando a árvore, o tronco, é uma coisa. Aí tem os ramos, certo? Os galhos que saem. Então são o quê? São outras direções ligadas ao tronco. Presta atenção no que diz a Escritura. Então presta atenção nos ramos da figueira. E na figueira, os ramos estão tenros já. Como ele falou, quando tiver tenros, significa que a nossa redenção está próxima. E está aí, ó, os ramos estão tenros. Olha o que está acontecendo em Israel e no mundo. E todo mundo está aí com uma atenção ligada, muitas vezes aí com essa terrível crise de saúde, que é terrível mesmo, mas esquecem de uma coisa: o dragão está tomando corpo. A Escritura não esconde nada, já falou que é um dragão. Quem é representado por um dragão? Ok? Então, tá aí, o dragão está tomando corpo e abrangendo grande parte do mundo. E impondo, aonde ele vai dominando, ele está impondo o seu sistema de governo. E o seu sistema de governo, um dos primeiros passos é anular a fé no único e verdadeiro Criador. Cuidado. Cuidado com o que você aceita, com o que você acredita, porque muitas pessoas acham que regimes socialistas são bons. Não são, gente. Tá? Esse aí é o regime do anticristo, o chamado regime da besta, que impõe, certo, a observância das suas próprias leis, da adoração a ele e proíbe a adoração ao Criador. Cuidado, fique atento, tá bom? Preste bem atenção. As 10 principais sinais proféticos do fim dos dias em 2020. Uma estrela surge de Jacó, um cetro surge de Israel, ele esmaga a testa de Moabe, o fundamento de todos os filhos de Sete. Números capítulo 24, verso 17. Vocês viram que apareceu aí a estrela, chamada Estrela de Belém, outros falam que é a Estrela de Natal, tem diversos nomes, e é conhecida como a Estrela de Jacó, tá? Que é a Estrela de Israel, ok? Que é o que? A conjunção, né, planetária. Então os planetas se alinham, tá? No caso aí foi Júpiter e Urano, se não me engano, né? Que se alinharam e forma essa estrela. Tá? Quem pôde ver aí, é uma visão muito linda, né? Presta bem atenção, vou citar aqui o primeiro sinal, o Mar Morto. Presta atenção o que está acontecendo no Mar Morto. Eu vou dar aqui a fonte
para que não haja dúvidas. É o Israel 365 News, Break Israel News, tá bom? Então, é diretamente de Israel, ok? Então, presta atenção. O Mar Morto floresce no país das maravilhas, floral, pela primeira vez. A profecia de Ezequiel chegando à fruição, chegando ao cumprimento. O Mar Morto está lentamente voltando à vida, com ralos nas margens, que são chamados os bolaines, né? Os buracos, se enchendo de peixes. Mas no inverno passado, pela primeira vez, na memória, as margens se encheram de flores, desabrochando. Você prestou atenção? O Mar Morto, que nada cresce naquela região, está começando a crescer. Floresceu. Está começando a aparecer vegetação, cumprindo a profecia de Ezequiel. Compreendeu? Viu como está próximo a nossa redenção? Esse é um dos sinais mais contundentes do final dos tempos. O Mar Morto vai ter vida e peixes em abundância. Aparece a profecia, rios fluem de Jerusalém para o Mar Morto. Águas fluindo lá de Jerusalém, que é mais alta que o Mar Morto, né? E as águas descem para o Mar Morto, ok? E as águas são saradas. Presta atenção no que está acontecendo. Quebrando um recorde de 76 anos de chuvas, rios fluíram de Jerusalém para o Mar Morto, criando uma visão profética dos rios fluindo no deserto da Judéia. Tá bom? Presta atenção. Terceiro, principal rabino de Israel, ele diz: atualmente eu estou tendo visões, certo? Diretamente com o próprio Messias, tá bom? E chega a conversar com ele nessas visões. Um dos maiores rabinos de Israel teve uma visão profética na qual um dos maiores rabinos da geração anterior revelou que o Mashiach já está caminhando entre nós em Israel. Significa a mesma coisa que você dizer assim, né? A pessoa está lá nos Estados Unidos, você fala, mas você está constantemente comigo, aqui e aqui. É isso que ele está dizendo. O rabino está dizendo que o Messias já se encontra conosco. Tá bom? Olha que coisa linda, né? Quarto, rabino israelense revela a data da chegada do Messias de acordo com a Kabbalah. A palavra Kabbalah, muita gente aí fala, não, é coisa satânica. A palavra Kabbalah significa recebimento, tá bom? Recebimento. O que? É para você entender a parte escondidas das palavras da Escritura. Isso é o que? O estudo, e você revela, e é revelado ali os segredos por trás das letras, das palavras, tá bom? Porque a Escritura você sabe, se você lê como um livro comum, ele é um livro comum, mas se você estudar com espiritualidade, são revelados a você os segredos que estão por trás daquelas palavras, são palavras espirituais da Escritura. Então tá aí, o renomado rabino israelense Daniel Assor alertou sobre a ocorrência de uma aquisição globalista, tá bom? Sistema globalista de governo, né? Dizendo que é o último encontro de Amaleque conosco antes da chegada do Messias. Estão vendo? Fora grandes pastores que eu conheço, né? E leio muitas coisas que estão dizendo exatamente a mesma coisa. Tudo que está acontecendo no mundo são sinais proféticos, é Deus falando conosco, está chegando o meu reino, te prepara, te desliga das coisas do mundo, dessas besteiras do mundo, se apega à minha palavra e comigo, porque o momento está chegando, e vai chegar aquele momento exato que você vai olhar tudo desse mundo, você fala, não tem valor nenhum. Amém? Pragas. Quinta, o dragão, vocês sabem que país que é, né? É atingido pela praga das trevas, conforme o dia
se transforma em noite. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Só para vocês terem, eu vou ler aqui um pedacinho só para vocês verem, certo? O que é que aconteceu lá nesse país. O dragão, que vocês sabem quem é, né? A gente infelizmente não pode ficar citando o nome, certo? Olha bem, os céus sobre Pequim ficaram completamente negros na tarde de quinta-feira, quando o governo daquele país, certo, convocou sua reunião anual. Quando foi convocada uma reunião anual do partido, né, do partido daquele país, né, por volta das 3h45 da tarde, a cidade escureceu de repente. 10 minutos depois, a cidade foi atingida por uma violenta tempestade. A escuridão profunda foi atribuída a uma combinação de tempo tempestuoso e a notória poluição atmosférica de Pequim, ok? Então tá aí, a cena lembra fortemente a 9ª praga que assolou o Egito, mostrando o poder de Deus e forçando-os a libertar os judeus da escravidão, certo? Então isso que aconteceu lá em Pequim foi um grande aviso, porque foi exatamente no dia que eles convocaram todo o partido ali, que é o que manda é o partido, né? Convocaram para uma grande reunião, e essas reuniões são terríveis, né? Certo? Então tá aí, mais uma profecia se cumprindo, são sinais, isso acontece em diversos lugares. Sexto, enxames de gafanhotos cobrem 13 países, espera-se que seja 8.000 vezes maior do que no ano passado. Os enxames de gafanhotos que cobriram a África no ano passado voltaram, levando várias nações a uma crise alimentar. Mas assim como antes do êxodo, o Egito sofreu ondas de pragas que deixaram a terra árida. As chuvas fora da estação geraram é redundante, mas é assim mesmo, geraram uma geração extra e inesperada de gafanhotos que os especialistas acreditam poder ser 8.000 vezes maior do que o que já foi visto. Olha bem, 8.000 vezes maior do que a maior que já foi vista, certo? Sétima, praga de sapos venenosos e gigantes aterrorizam o sul da Flórida. Assim como no Antigo Egito, sapos enormes causaram estragos nas ruas do sul da Flórida. Olha bem, e venenosos, hein? Gigantes esses sapos. Oitavo, chuva. Um rabino, grande estudioso em Israel, esta é a chuva da redenção. Olha bem, depois de uma seca de 5 anos, Israel teve 2 estações chuvosas recorde, enchendo os Quinerete. Para quem não sabe, Quinerete é o mar da Galileia, tá? Então, enchendo o Quinerete, o mar da Galileia, certo? Então, o mar da Galileia há muitos e muitos anos não enchia. E ele não só encheu, como teve ondas violentíssimas e altas, tá bom? Coisa assim estupenda, né? E assustadora. Nono, graças a Rev Himes, ritual de Bets for Temple, do templo, né? Agora totalmente funcional, pela primeira vez em 2.000 anos. Presta atenção nisso aqui, ó. Os banhos rituais que você, para poder chegar ao templo, né? Tinha aqueles banhos rituais que outrora serviam aos judeus somente, né? Em seu caminho para o templo, purificando-os para o serviço do templo, encheram-se, certo? Esses locais ali em Israel não encheram, não estava totalmente desativado. E eles se encheram de água, certo? Encheram-se da chuva, da água da chuva, pela primeira vez na memória recente. Em 2.000 anos não se tem notícia que isso acontecia. Tá bom? 10.
Eleições israelitas. Você notou que Israel não conseguiu eleger ninguém em 3 eleições? Foram feitas 3 eleições e agora está indo para a 4ª eleição em 2 anos. E nessas 3 eleições que tiveram, não conseguiram eleger ninguém. Você sabe que isso foi previsto anteriormente? Que antes da chegada do reino de Deus, antes da chegada do Messias, isso iria acontecer. Olha bem, Israel se dirige para registrar a 4ª eleição em 2 anos. Um segue para a chegada do Messias. Parece claro que os israelenses voltarão às urnas. Essa turbulência continua na liderança de Israel. Foi prevista há 40 anos atrás por um rabino, certo? Que faz estudos místicos, né? Ou a palavra mística é escondidos, né? Como um precursor da chegada do reino de Deus, do reino messiânico. Ok? Então tá aí. Os 10 sinais para mostrar que estamos no final dos tempos. E muita gente não está prestando atenção. O que fala Jesus mesmo, olhai para a figueira. Então presta atenção em Israel. Eu já tive um comentário aqui que a pessoa fala, não, Israel não tem nada a ver. O próprio Jesus diz, presta atenção em Israel, olha para a figueira. Quando os ramos tiverem, os seus galhos, os seus ramos tiverem tenros, tá? Estamos próximos da redenção, ele está avisando. Ok? Então está aí o que está acontecendo em Israel e olha o que está acontecendo pelo mundo. Nós estamos vendo aí o poder das trevas, infelizmente, invadindo o mundo. O dragão se encorpando e criando poder sobre todas as nações da terra. Como está profetizado. E muitas pessoas estão dormindo. Desperta, tu que dormes. A fé traz esperança. Busca o teu Criador enquanto podes, porque vai chegar o momento em que isso será criminalizado. Infelizmente, em grande parte do mundo, como já é em alguns países. Tá bom? Pessoas em muitos países são punidas porque oram, porque clamam, porque confiam no Criador. Então não espere chegar esse momento. O Eterno te abençoe e te guarde e vamos nos unir. Vamos esquecer a bobagem religiosa e nos ligar àquilo que é especial, a palavra do Criador. Essa não falha. Essa não falha. Tá bom? O Eterno te abençoe e te guarde e a todos nós, com muita alegria, paz e saúde, força e que o Eterno nos contemple com muita fé, renovando cada dia mais. Shalom, forte abraço.